Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Que alegria mais uma vez, meus irmãos, eu, irmão Agostinho Maria do Instituto Hesse, de estar com você nesta quarta semana do tempo da Quaresma. Hoje vamos meditar um pouco da necessidade de termos o coração simples para não fazermos julgamentos errôneos e também acolhermos a doutrina de Jesus no nosso coração. Mas antes eu convido você a se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, ativar as notificações e acompanhar as novidades do Instituto Hesed no YouTube. Também acesse esse link aqui embaixo para conhecer melhor como ajudar esta obra de evangelização que é o Instituto Hesed. Pois vamos iniciar, pegue aí o seu livrinho na página 10. Vamos fazer as nossas orações, pedir o Espírito Santo, pedir perdão também dos nossos pecados. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ato de contrição. Vai pedindo perdão dos seus pecados, pedindo arrependimento, para que o Senhor possa abrir o seu coração e iluminar com a luz que vem do alto, com o Espírito Santo, aquilo que você ainda precisa mudar na sua vida. Aquele pecado, aquele vício que ainda você não deixou nesta Quaresma, peça a graça de um arrependimento sincero para acolher esta misericórdia. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. E como falávamos no início, hoje nós vamos meditar um pouco desta necessidade de termos o coração simples para acolher a vontade de Jesus, para acolher a palavra de Jesus. E lá no Evangelho segundo São Mateus, Jesus diz assim: Eu te louvo, ó Pai, porque revelastes essas coisas aos pequeninos, escondendo-as dos doutores, dos sábios. E o Evangelho de hoje temos este contraste. O coração pequenino e o coração orgulhoso, o coração dos sábios. E o que é este sábio? O sábio não é aquele que busca humildemente a sabedoria. No contexto bíblico, quando Jesus faz esse contraste, é aquele que é cheio de si, aquele que se acha o dono da razão, aquele que não aceita a opinião de ninguém, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, ele não acredita. Esse é o coração do sábio no contexto aqui que Jesus diz nesse versículo do Evangelho de Mateus. E está refletido no Evangelho de hoje, nos fariseus. Os fariseus estavam fechados à graça de Deus. Se você está acompanhando a liturgia diária, você vai ver lá no Evangelho de São João, no capítulo 5, depois do versículo 16, você vai ver o primeiro debate de Jesus com os fariseus. E Jesus diz assim a respeito de Moisés. Jesus também, nos versículos seguintes, vai falar de Abraão, lá no capítulo 8 de João. Mas os fariseus estão fechados aos sinais que Jesus estava fazendo. E estes sinais, ele é próprio do Evangelho de São João, porque é um sinal de que ele é o Messias. São sinais que cumprem a profecia. Mas os fariseus estavam fechados porque o pecado corroeu o coração dos fariseus. E o pecado também ele pode fechar o nosso coração para aquilo que Deus está falando, está gritando nos nossos ouvidos. O pecado ele fecha.
ele deixa o nosso coração duro. Ele deixa o nosso coração duro e a gente não acolhe o novo de Deus. E nos tornamos cegos. Como diz Jesus a respeito dos fariseus, cego guiando outro cego. Os dois vão cair no buraco. Também, os fariseus, se colocando como sábios, não queriam ver, não estavam querendo ver a graça que estava diante dos seus olhos. Era o próprio Jesus. Mas por que eles queriam logo dar um fim na vida de Jesus? Como diz no início do evangelho de hoje, lá no início do evangelho de São João, no capítulo 7, não o evangelho de hoje, o evangelho de hoje é uma continuação deste capítulo. Eles queriam acabar com a vida de Jesus, porque Jesus estava revelando que as obras dos fariseus eram más. Como diz lá no evangelho de João mesmo, no capítulo 3, versículo 19, os fariseus, eles amavam mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más, e a luz revela aquilo que está bagunçado em algum lugar, aquilo que está sujo. Faz a experiência, feche todo o seu cômodo, o seu quarto, e apague a luz. Você não vai conseguir ver e perceber onde você está pisando, onde está sujo, onde tem até algum bicho, algum inseto. Você não vai perceber. Assim era o coração dos fariseus. E assim é um coração orgulhoso, um coração fechado à graça de Deus. Fecha-se o coração à luz que vem do alto. E nesta quaresma é próprio que Jesus venha iluminar aquilo que está de errado. Por isso que é o tempo de conversão. Por isso que é o tempo de ver aquilo que está errado na nossa vida e mudar. Mudar o sentido. E quando estamos fechados à graça de Deus, nós defendemos os nossos erros e as nossas atitudes. No evangelho de hoje, os fariseus vão dizer assim, ele não é o Messias. Por acaso o Messias virá da Galileia? Procure nas Escrituras, o Messias vem de Belém. E onde é que Jesus nasceu? Eles não estavam preocupados em procurar a verdade. Eles estavam preocupados em defender a si mesmos. E quantas vezes nós, com o coração fechado, estamos preocupados em defender a nossa opinião, defender as nossas atitudes e justificamos as nossas atitudes. Não, eu tenho esta atitude porque aconteceu isso na minha vida e eu vou ser assim. Não, eu tenho esta atitude errada agora. Não, eu estou no pecado porque isso e aquilo. E a gente vai dando justificações, e aí a gente não sai do nosso erro. Não saímos do nosso erro. Nos tornamos fechados. É como uma pedra em que eu jogo água. E a água, ela não penetra, mas ela escorre por fora. E aí Santo Agostinho vai dizer, tenham medo da graça que passa e não volta mais. Tenha medo, meu irmão, da graça que está passando nesta quaresma e que não vai voltar. Esteja aberto. Permita que Deus entre mesmo no seu coração e mude aquilo que está de errado. Tenha coragem de deixar o vício, de deixar o pecado, de deixar os julgamentos errados que você faz do seu irmão ou de alguma situação que você acha que está certo. Que você acha que a sua atitude está correta. E aí você coloca a culpa em várias coisas. Você coloca a culpa na igreja. Você coloca a culpa no seu superior. Você coloca a culpa naquela pessoa que é responsável por você. Você coloca a culpa nos seus pais. Você coloca a culpa no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos. Espera aí. Será que a culpa não está em você? Será que não é você que precisa mudar? Neste vídeo, a luz está iluminando aí os seus atos, as suas atitudes. E você não vai mudar? Vai se fechar a esta graça de Deus? Vai se fechar ao novo que Deus tem para você? Você que quer mudar de vida, tem que ter esta atitude de rasgar, de abrir o coração. Rasgai os vossos corações, como diz lá em Joel, e não as vestes. Rasgue o coração e diga, Senhor, aqui ó, eu preciso mudar. É aqui que eu preciso mudar as minhas atitudes. Não quero mais o teu coração duro. E aquelas pessoas que querem justificar as suas atitudes também, colocando o erro nas pessoas, acabam julgando as atitudes do próximo. É como diz Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Os fariseus deixam passar uma palha, deixam passar um camelo,
mas filtra uma palha. Quer tirar o cisco que está no olho do teu irmão, mas não quer tirar a trave que está no teu olho. Nós muitas vezes queremos corrigir os erros dos outros, que é menor comparável àquilo que nós temos que mudar na nossa vida. Quero tirar a palha que está no olho do meu irmão, e a trave que está no meu olho eu não quero tirar. E aí a gente acaba nos colocando, tomando o lugar de Deus. Como a serpente disse lá para Eva, vós sereis como deuses. E este orgulho é o eixo, é o princípio de tudo, de toda a nossa desordem. Eu me colocar no lugar de Deus e fazer o julgamento segundo aquilo que eu conheço, aquilo que eu estou vendo. Mas como diz lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, o homem vê a face, vê as aparências. Deus olha o coração. Talvez em alguma atitude, em alguma situação, você está vendo aquele teu irmão tendo aquela atitude. E você julga, não, mas o meu irmão está errado, mas o meu irmão é isso, é aquilo, não sei o quê. Mas Deus olha o coração. Você não sabe por que aquele seu irmão está tendo a atitude. E quando nos tornamos Senhor do julgamento, colocamos no lugar de Deus dizendo, eu vou julgar, nós tiramos nossos olhos de Deus, tiramos nossos olhos das nossas misérias e colocamos os olhos no outro. Somos os piores juízes para com o próximo, mas conosco somos aqueles juízes que tudo absolve. Quando tiramos os nossos olhos de Deus, isso acontece. E quantas vezes que você tirou os olhos de Deus, tirou os olhos das suas misérias, dos seus pecados, dos seus erros, e colocou os olhos no irmão e foi o pior juiz para ele. Olhe o seu coração, deixe essa luz que Deus está refletindo sobre você, deixe essa luz manifestar que as suas obras são das trevas, não são de Deus. Permita esta mudança, permita que Deus bate, mas não só bata na porta do seu coração, mas entre e arrombe essas portas e mude mesmo aquilo que precisa ser mudado. Senhor, quebra o meu coração porque eu sou um orgulhoso, eu me coloco no lugar das pessoas que julgam. Tem pessoas que por cargos precisam fazer esta análise, mas ainda assim elas fazem como humildade, como serviço, com humildade. Mas nós não temos esse direito de nos colocarmos no lugar de Deus e julgarmos as situações segundo o que eu quero, segundo a minha vontade, segundo o que eu penso e segundo o que eu vejo. Não. Mas como Santa Teresinha sempre fazia, devemos desculpar as atitudes do nosso próximo. Sempre devemos desculpar o próximo no coração. Só que para isso é necessário termos um coração simples e humilde. Um coração simples e humilde, ele está sempre com os olhos voltados para Deus, porque Deus é o seu refúgio. Deus é a sua meta, Deus é o seu modelo. E aí, com os olhos voltados para Deus, automaticamente, os olhos deste coração simples estão voltados também para as suas misérias. E aí vê o que precisa ser mudado no coração dele. E aí sim, quando vai olhar para o irmão, para o próximo, não olha com um olhar de julgamento. Ele não olha com aquele olhar de que eu vou condenar o meu irmão, de que eu me coloco no lugar de Deus, não. Mas ele faz uma comparação, ele olha a atitude do próximo e olha para si e diz assim, eu sou capaz daquilo que o irmão está fazendo, ou melhor, eu sou capaz de fazer pior. Eu sou capaz de fazer pior. Este é o coração humilde e simples, que é o coração como o dos servos. Os guardas foram prender Jesus no templo, e aí não conseguiram porque ninguém jamais falou como fala Jesus. E para eu ter um coração simples, eu preciso ouvir a palavra de Jesus. Eu preciso acolher e deixar que esta palavra frutifique. Deixar que essa palavra cause frutos. Frutifique na minha vida. E como diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13,
que ela vai crescendo, que produza frutos e que vai criando ramos para que as aves do céu possam fazer ninhos, para que Deus possa cada vez mais habitar no meu coração. Quando ouvimos e acolhemos a palavra de Jesus, como diz em Hebreus, esta é a espada, ela separa aquilo que precisamos mudar. Tira do nosso coração aquilo que não é vontade de Deus. Por isso a palavra de Jesus é um divisor de águas. Por isso que nós, cristãos, em todos os momentos da época da história, somos perseguidos porque somos discípulos de Jesus. Porque ouvimos e acolhemos a palavra de Jesus, e essa palavra, ela que dá o julgamento daquelas pessoas que suas obras são más. Essa palavra, ela revela aos corações aquilo que está errado. Incomoda. E se você já se sentiu incomodado por alguma coisa, você sabe qual é a sensação. Quando não queremos acolher esta palavra, quando não queremos aceitar e mudar a nossa vida, incomoda. Incomoda. Mas se temos esta humildade de acolher aquilo que Jesus está dizendo, de deixar Jesus transformar a nossa vida, aí sim, nossa vida vai ser transformada e não vai mais incomodar, mas vai frutificar. Mas vai frutificar. E aí, nós não faremos nenhum julgamento precipitado de condenação. Mas quando voltarmos os nossos olhos para as atitudes do irmão, nós vamos ver nele Jesus falando: você pode fazer pior do que o seu irmão. E aí sempre iremos desculpar o irmão. Se Deus olha para nós com misericórdia, quanto mais nós devemos olhar para o irmão com misericórdia. Quanto mais nós. Deixe essa palavra de Jesus hoje causar frutos no seu coração. Faça a experiência de silenciar e ouvir aquilo que Jesus está falando, está gritando no seu ouvido. Aquilo que precisa ser mudado. Não tenha um coração duro, que o seu coração não seja como pedra, em que chove e a água escorre, mas que o seu coração seja como terra boa, em que cai a água, cai a chuva, e aí a água entra na terra e faz frutificar a semente da palavra. Peça a Nossa Senhora essa graça de um coração humilde, e que Jesus, que o Sagrado Coração de Jesus nos ajude. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Para completar nossa meditação, leia aí também a meditação proposta pelo livro, falando do juízo, é um ato reservado só a Deus, lá na página 121. E também o propósito de hoje é rezar por alguém com quem você tem mais facilidade de julgar. Geralmente nós julgamos alguém, vemos algum defeito, julgamos algum defeito no próximo. Certamente, nós também fazemos o mesmo. Nós temos este mesmo defeito. Aquele defeito que eu vejo no meu irmão, geralmente é o mesmo defeito que eu tenho, que eu preciso mudar. Então, o irmão que você tem mais facilidade de julgar, você vai rezar por ele. E vamos fazer a nossa oração na página 122. Ensinai-me, ó Senhor, a não julgar o próximo por qualquer falta que o veja cometer. E se o vir pecar, dai-me graça para desculpar a sua intenção, que está oculta e não se pode ver. Mas ainda que eu veja que a intenção foi abertamente má, dai-me a graça de desculpar o próximo, atribuindo tudo à tentação, da qual nenhum mortal está livre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, meus irmãos, ter passado este dia com você, esse dia de meditação, de oração. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, compartilhe para mais pessoas, para que as pessoas tenham essa experiência com Deus nesta quaresma. Não se esqueça também de deixar os seus comentários. Eu vou fazer uma proposta para você neste dia de hoje. Reze pela pessoa que está acima, né? Você que vai comentar, reze pela pessoa de cima para que ela seja, a família dela seja consagrada ao Imaculado Coração de Maria. Diz assim: Senhor, eu consagro este meu irmão ao Imaculado Coração de Maria, este meu irmão e toda a sua família. Vamos fazer esta corrente de oração. Vamos nos unir em oração uns pelos outros e pela humanidade inteira e pelo nosso país. Que Deus abençoe
Deus lhe pague e até a próxima.